Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Pessoal, como vocês percebem aí, tem coisa... Ixi, deixa eu tirar o OBS daqui. Calma aí, deixa eu tirar o OBS daqui. Aí pronto. Como vocês conseguem perceber, tem coisa nova e alguma coisa não está igual, né? Realmente, pessoal. Realmente. Então vamos lá, vou trazer para vocês algumas atualizações de como foi esse final de semana meu. Beleza? Pra quem não sabe, eu tô gravando no dia 2 de março. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas no dia 2 de março aqui é segunda-feira. Então, pessoal, vamos lá. Esse final de semana meu eu acabei estudando um pouco mais, porém eu não consegui trazer tantos vídeos. Por quê? Porque esses tipos de conteúdo que eu estudei foi voltado à criação de fato, né? Porque eu já estava com um pouco avançado no curso, mas eu não estava conseguindo criar um site porque estava faltando alguma coisa ou outra, sabe? Algumas dúvidas ali. E eu busquei essas informações, conheci o canal aí da Rafaela Ballerini, então antes de tudo aí deixar os agradecimentos ao conteúdo dela, recomendo muito, principalmente para quem está começando também. Então, quem quiser, tiver interesse, pode ir lá, vai no canal dela. Acredito eu que vocês vão achar o conteúdo que vocês desejam e que vocês vão conseguir, beleza? Então, referente a isso, eu dei uma passada lá, olhei, inclusive gostei bastante desse tema dela aqui e adicionei no meu VS Code, porque, cara, sendo bem sincero, fica visualmente mais bonito e parece que não agride tanto o olho, parece que é mais fácil de você entender. Então, basicamente, eu peguei esse tema dela lá, que ela disponibiliza pra gente, e comecei a utilizar aqui, né? Mas deixa eu ver uma coisa. Open Live Serve. Ah, tá aqui. E basicamente peguei e comecei a adicionar. E aí eu fiz algumas coisas, eu fiz formulário. Nossa, tem bastante coisa que eu fiz, mas eu não gravei até mesmo porque eu tava com a minha família, meus filhos, e aí, tipo, não quis gravar no caso. Mas, porque também não seria possível, não teria como, né? Criança perto, aí tem que dar atenção e tudo mais. Então eu não conseguiria ter um foco aqui com vocês. Mas eu fiz formulário, eu fiz um questionamento lá de. Eu posso mostrar isso pra vocês em outros vídeos, caso vocês queiram, mas tem no canal dela também. Então, qual que é o lance? O lance é que você pode buscar esse conhecimento, acredito que vocês têm. Quem não tem, quem é realmente novo, cru, acabou de chegar nesse vídeo e não sabe nada, talvez fique um pouco confuso ou não, depende, mas eu recomendo do mesmo jeito. Mas dá uma passada e vê, beleza? Então, qual é o intuito desse vídeo aqui? Eu resolvi criar uma landing page, beleza? Uma landing page aqui, com base em alguns fundamentos que ela passou, porque aí que tá, ela passa fundamentos que você vai utilizar para qualquer utilização, para qualquer criação de qualquer site, seja landing page, seja um blog, seja uma dashboard, seja qualquer coisa, beleza? Então, basicamente aqui, o que eu estou utilizando? Eu falei assim, bom, eu vou criar a minha landing page, mas diferente da dela. Eu quis mudar algumas coisas, né? Por quê? Porque essa é a graça. Se eu fizesse uma semelhante igual, eu ficaria muito preso e limitado. Como assim preso e limitado? Eu iria aprender, mas forçar. Eu sempre falei pra vocês que eu gosto de forçar minha cabeça a fazer as coisas diferentes, por mais que sejam teoricamente igual. Então assim, ela passou meio que o caminho. Eu posso ir por aquele caminho, mas eu tô meio que dificultando aquele caminho para aprender mais, entende? Mas vamos assim. Então eu vou criar essa landing page. Eu tive uma ideia e quis colocar ela em prática. Então a primeira coisa aqui que eu vou explicar para vocês. Esse vídeo aqui não vai ser como eu terminar ele todo porque tem que estilizar ainda. Então vai utilizar o CSS. Então é um vídeo bem completo. Bem completo não, tipo, bem longo e também completo. Mas vou passar basicamente para vocês aqui o que eu fiz. Porque você deve estar se perguntando, pô, esse cara ele estava codando desses dias atrás de um jeito e agora parece que ele já está de outro. Como assim? Exatamente.
Então eu vou passar para vocês o que foi que me deu uma virada de chave na minha mente. Principalmente no meu workflow. Algo que, sendo bem sincero, eu recomendo muito que vocês façam. Então eu vou abrir aqui um novo texto. Vou salvar ele aqui como um rascunho. Vou colocar aqui assim, um rascunho. Eu vou colocar ele em HTML. Primeiramente, pessoal, deixa eu dar aqui um... Para quem não sabe, essa aqui é uma extensão do próprio VS Code, que ao invés de você ter que colocar doctype, e aí você vir com HTML, e aí você colocar depois todas as nomenclaturas, você apertando... Como que é o nome disso aqui? Interrogação? Interrogação? Exclamação, interrogação. Acho que é interrogação. E dando Enter, ele mesmo já mostra pra você, beleza? Já tá aqui pra você. Aqui o que você pode fazer aqui basicamente está dizendo a linguagem que tá, a versão HTML, né? A última, a mais atualizada, acho que é a 5. E aqui alguns metadados que não fica visivelmente para a pessoa que está vendo o texto no site, mas fica, principalmente ajuda no, como posso dizer. Sabe quando você pesquisa alguma coisa no próprio Google e aparece uma lista de sites? E lá embaixo tem meio que uma descrição? Então, esses metas te auxiliam nisso. Então, tem como você colocar por tag, por a própria descrição, enfim. Mas isso não é algo que eu queira falar agora, tá bom? E aqui mesmo você já cria, então, pô, ao invés de você colocar um por um, você fazendo isso aí já vai dar um adianto pra você. Aí você coloca aqui o que você quiser, beleza? Mas não é sobre isso, tá? Vamos colocar aqui rascunho, rapidinho. Só pra me passar essa dica pra vocês, tá? Então, basicamente, vamos lá, pessoal. Quando você estiver codando, praticamente não, sempre o seu conteúdo vai ficar aqui no corpo, né, no body. Então, vamos lá. Como que você vai dividir e o que que me fez melhorar meu workflow e entender mais sobre a própria cascata, vamos dizer assim, as camadas do HTML? Foi entender que quando eu estava codando, eu me perdia. Por quê? Porque eu não conseguia identificar visualmente ali onde está o começo, meio e fim, porque eu não separava e eu também não sabia como separar. E talvez isso seja algo que você tenha aprendido no seu curso e talvez tenha sido algo que você não aprendeu, porque cada pessoa aprende e ensina de um jeito. Então, quanto mais pessoas a gente ter conhecimento bom, lógico, e mais você compartilhar seu conhecimento, melhor vai ser, porque você faz de um jeito, eu faço de outro. Mas se no meio desse caminho a gente conseguir encontrar algo que for bom para todo mundo, vai ser melhor ainda. Vocês não concordam? Então, qual que é a minha dica? Dentro do corpo body aqui, a gente começa a separar. Não sei se vocês sabem, mas vamos lá, vamos dizer assim. Pô, cara, antes eu vim aqui, dava espaço, mas eu não quero que fique aqui. Como que eu faço? Vou ficar dando espaço? Não. Se você apertar Tab, ele mesmo já... O Tab ele já vai te auxiliar nisso, tá? Então vamos lá. Vamos dar um Enter aqui. O que que a gente vai começar? A gente vai começar pelo nosso header, beleza? Que seria meio que o cabeçalho, beleza? Vou escrever aqui, cabeçalho. Vou colocar em H1. Não, pode ser em próprio parágrafo mesmo. Cabeçalho. Beleza? Depois, o que que é esse cabeçalho aqui? Ele é tudo o que vai estar em cima. Tudo que vai estar em cima. Um exemplo que a gente pode dar aqui, ó, no nosso header. Tudo que vai estar em cima, a logo, a comunidade, tutorial, open source, comandos, tudo que vai estar em cima, ou seja, nessa parte aqui de cima. Então, isso aqui, ó, melhor ainda dizendo, isso aqui é o cabeçalho, beleza? Isso aqui é o cabeçalho, perfeito? Então, vamos para cá agora. Então, tudo que vai ficar no seu cabeçalho, você deixa nessa parte header, beleza? Você pode criar divs e separar ou colocar em seções, em sessions, e pode, mas assim, esse header, ele já é igualzinho isso daqui, ó. Se você apertar exclamação e dar Enter, já cria tudo isso para você. Por que que você vai querer fazer tudo isso manualmente, sendo que já tem um atalho para você fazer? Então é basicamente isso que eu estou passando para vocês, é os atalhos. É os atalhos que o próprio VS Code vai entender e que ao invés de você ter que transcrever isso manualmente e
talvez ficar confuso, é mais fácil se você já está começando a aprender dessa forma. Então você sabe que quando você for ler algum código que tiver header, você está mexendo dentro desse código, faz de conta que esse código começa aqui e ele termina, sei lá, aqui, lá embaixo. E aqui nessas linhas tudo é código. Você sabe que se tem algum problema, algum erro no cabeçalho, como que você identificaria? Um monte de div, um monte de session, fica mais confuso. Aí se você já vê a tag que é o header, opa, já achei. É ali, é ali. Então só vou focar aqui. Aí você pode sim vir aqui, ó, e ocultar o restante e deixar somente onde e achar o problema. Pô, aí você vai vendo. Então fica muito mais fácil. E até mesmo para quando alguém vai ler seu código, porque fica mais estruturado, fica mais organizado. Beleza, pessoal? Então essa é uma das dicas, tá? Mas como eu disse, não acaba por aqui. Então beleza, o header seria ali basicamente aqui esse cabeçalho, certo? E aí tem o main, certo? O que é o main? É tudo o que está no meio. É o centro, é o principal, beleza? O main é o principal. Então, praticamente sua linha de código vai ficar aqui, div, solution, etc. E é como se fosse o body, tá bom? Como se fosse o body quando a gente aprende. Tudo que você for escrever vai estar dentro do body. Então, e quando você terminar de escrever tudo que você tem e você quer chegar nas conclusões finais, direitos autorais e tudo mais, você entra com a tag footer, exatamente. Que aí é o final, o rodapé. É o final de tudo. É a conclusão. Então aqui você consegue perceber que você, em um ambiente imenso, onde muitos aprendeu, inclusive eu, que o body é onde ficaria todas suas linhas de códigos, e lá dentro você iria acabar se perdendo, aqui fica muito mais fácil, porque você começou a entender que você pode estruturar com um começo, meio e fim muito mais simples. Muito mais simples. Então, se você está num concurso, isso é algo que é muito importante. Se você está disputando uma vaga de emprego, se você está disputando algo concursado, e na hora que as pessoas chegam e falam assim, tá, mas como que você organizou o seu código? Cara, é nervosismo, porque você está concorrendo, você está nervoso porque você está concorrendo, você está numa disputa, e a pessoa que está ali, ela quer entender o mais simples possível. A pessoa que está vendo ali, te avaliando na vaga de emprego, ela quer entender da forma mais fácil. O que você fez? Porque programação é solucionar problemas, correto? Então, se programação é solucionar problemas, ela perguntou se já tem que dar uma resposta simples. Aí ele pergunta para você um exemplo: como que você estruturou as suas linhas de código? Se eu chego para você agora e faço essa pergunta sobre qualquer projeto seu, qual seria a sua resposta? Você vai saber, eu não sei. Entendeu? Então, aqui eu já conseguiria falar para ele, ó, aqui é cabeçalho, ó, aqui tá todo o conteúdo e aqui é a finalização. Qual que você quer ver? Pum. Ó, ó, não é bem melhor? E é nisso que ele vai falar assim, pô, então deixa eu dar uma olhada aí nesse cabeçalho, vamos ver o que você colocou aí. Vamos ver se tá certo. Aí você vem, ó, pum, direto aqui e fala assim, ó, então aqui começou assim, assim, assado, tum, perfeito. Aí ele passa pro próximo, aí ele pergunta pro próximo, viu, como que você estruturou? Aí o cara vai lá e vai chegar e fala assim, pô, aqui eu fiz a div, eu fiz seller. Não, mas cara, mas tá um pouco confuso. Você não acha que na hora de você jogar lá no CSS e for colocar os códigos, vai dar conflito, você não vai se perder, porque é um monte de div, qual você vai saber qual é a qual session você vai saber qual é a qual e tal. Aí ele vai perguntando, e é aí que tá. O cara que criou, ele não vai se perder, porque é o jeito que ele já está acostumado a fazer. Só que para quem está vendo, fica confuso. Porque o exemplo, uma coisa é igual na época de escola, quando você pegava ali, chegava e falava assim, pô, irmão, passa aí a resposta. Ele falou assim, ó, cola aí. Daí ele deixa o caderno no meio de lado, você tenta ver, mas a letra do seu amigo do desgramado é feia, cara. É feia. É feia, que é aquela letra que nem ele entende quando o professor pergunta pra ele. Não, mas o que você escreveu aquele? Ah, sei lá. Então você entendeu? Então, a programação é isso, é você conseguir fazer com que esses códigos, que já é bagunçado por si só, fique mais limpo, menos poluído, mais organizado. Que tudo isso vai te dar vantagem.
vai te dar vantagem, vai te dar destaque numa empresa, entendeu? Então eu comecei a querer buscar esses princípios cedo para não criar maus hábitos. Porque uma coisa é você sabe aquela pessoa, pô, já tem 50 anos nessa área, eu faço assim desde quando você estava no saco do seu pai, e pô, então é mais fácil você se corrigir no começo do que você querer se corrigir lá na frente. Então, se você está começando, aprendeu de outro jeito, mas achou interessante essa forma aqui que eu estou falando para vocês, faz dessa forma. É a forma que eu estou fazendo e é a forma que me fez entender programação melhor. Mesmo no começo, com muita dificuldade, agora pelo menos eu sei que se eu quero começar o site, eu tenho que começar por ali, e é aqui, é ali, e tal, e tal, e tal. Então, já consigo agora estruturar na minha mente igual eu estou fazendo nesse daqui. Então, praticamente hoje é mais bate-papo. E aí, eu vou gravar outro vídeo, porque esse aqui já está com 15 minutos, dizendo mais sobre o que é isso aqui que vocês estão vendo, beleza? E até vou começar já a estilizar ele, beleza? Então, agradeço quem chegou até aqui, quem escutou até aqui. A gente está com 16 minutos de vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Agradeço realmente aí a todo mundo que está se inscrevendo, dando aquela moral. Continue estudando. Se você gostou, toma uma ideia melhor, comenta aí como que está seu processo. Se eu te pergunto como está a divisão, como que você se organiza dentro, fala aí se você já sabia dessa, se é novo ou se você já tem uma ideia melhor do que essa daqui, porque às vezes pode ter uma ideia melhor do que essa, certo? Então compartilha aí também. Fique à vontade, o canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso. Fui!